Olá pessoal, vamos iniciar mais uma live. Olá, olá. Vamos falar sobre mais uma erva hoje. Todos estão preparados para descobrir qual é a próxima erva, né? A próxima erva que a gente vai estar explicando. Deixar o pessoal entrando, né? Sejam bem-vindos, boa noite. Fico muito feliz em ter vocês aqui novamente, né? Muitos que vieram aí nas anteriores agora estão presentes ainda hoje, né? Seja bem-vinda aí minha mãe também que está assistindo. Um beijo para minha mãe. Né? Já já a gente inicia a falar sobre essa planta maravilhosa, outra planta maravilhosa, né? Pô, Klaus, toda planta que você fala é maravilhosa, não tem como, né? Toda vez a gente está falando sobre plantas maravilhosas aí. E querendo ou não, são plantas sensacionais, plantas que a gente tem no dia a dia, né? Pouca gente entende a real capacidade curativa dessas plantas, né? Sejam bem-vindos. E hoje a gente vai falar sobre uma planta que é uma especiaria, né? Uma planta aí que navegou a Índia até chegar ao Brasil, né? Foi trazida pelos cruzados para a Europa. Uma plantinha com uma baita de uma boa história, né? E a Isis, né? Realmente, não tem como a gente ficar... É que nem escolher filho favorito, né? Não existe isso. Cada planta tem um poder, um potencial enorme, não tem como a gente dizer que ela é especial, que ela é fantástica. Então essa plantinha, gente, muitos de vocês já mexeram com ela, já lidaram com ela. Ela se vende em mercado comum, tá? Você não precisa ir em loja especializada de ervas. Você consegue essa plantinha no mercado mesmo. Então, você pode, o exemplar dela, a gente vai perceber ao longo da live que existe uma diferença entre ela seca e ela in natura, né? É uma planta tônica, principalmente dos rins, tônica do pulmão. É uma planta que vai estar mexendo muito com as energias do rim e do pulmão, vai estar fortalecendo o estômago também. É uma planta linda. Né? As outras que a gente falou, uma mexia com o fígado, outra mexia com o intestino. Essa aqui mexe muito com o pulmão. Eu acho que a área foco dela principalmente é pulmão, inclusive. Bom, o som ainda está com interrupção. Todo mundo está me ouvindo bem? Ou só um ou outro que está com probleminha no som? Né? Me avisem aí, por favor. Vão me atualizando. Que eu não sei aqui como é que está a minha internet. Qualquer coisa eu dou uma olhadinha e vejo se é a minha internet ou se pode ser a de vocês também. Mas, sem delongas, vamos introduzir logo que plantinha misteriosa é essa, Klaus, que você vai trazer hoje, né? Hoje a planta que eu vos trago se chama Zingiber officinalis, ou gengibre, né? Gengibre, gente. Todo mundo tem contato com gengibre, todo mundo utiliza gengibre, todo mundo já utilizou gengibre na vida, né? O gengibre é uma raiz, né? Uma raiz fantástica, um tubérculozinho sensacional, parente aí da cúrcuma, né? Parente da cúrcuma branca também, que é como é que é o nome da cúrcuma branca? Zeudroalia, uma coisa assim, né? Depois eu posso até trazer para vocês algumas coisinhas interessantes dela, que é a cúrcuma branca. Por dentro ela é azul, é impressionante, a cor dela é azul esverdeado no interior. A gente pode falar sobre ela depois. Bom, o gengibre, né, tem uma aplicação extremamente antiga também. Os chineses falam do gengibre há muito tempo. Se eu não me engano, o primeiro catálogo sobre o gengibre tem pelo menos 2000 anos na medicina chinesa. Tá? Então o gengibre já é utilizado há muito tempo, pelo menos 4000 anos aí ele é utilizado. Então, se você já utilizou, já utiliza, se você ainda tem, se você tem na tua casa, cara, fantástico, ervinha sensacional, tá? Ervinha ótima para afecções pulmonares, para afecções renais, certo? Para distúrbios endócrinos também, né? Eu vou trazer, lembrando que tudo que eu vou trazer aqui para vocês tem artigo científico, tem fundamento. Eu não tenho medo de estar falando sobre essas funções das plantas, né? Não estou aqui para ser charlatão tampouco,
né? Tudo aqui tem estudo. Se você quiser, depois eu posso te passar todas as informações, posso te passar todo o histórico de estudo que eu fiz para chegar à informação de hoje, né? Para dar a aula de hoje. Né? Todo mundo, antes da aula, tem que estudar bastante a matéria. Né? A gente estuda até mais do que os alunos. Mas vamos lá. Primeiro, olha só que fantástico. O gengibre, existe uma diferença entre o gengibre seco e o gengibre in natura. Tá? Para o chinês já fala que o gengibre in natura ele vai atuar, anota aí, o gengibre in natura atua principalmente em afecções pulmonares. Tá bom? Então o gengibre in natura, do jeito que você compra ele lá no mercado, é pulmão. Quando você compra o gengibre seco, aí ele vai começar a atuar mais em estômago e rins. Tá bom? Principalmente estômago e rins. Também vai estar mexendo mais com o metabolismo. Então, para aquelas pessoas que ficam querendo emagrecer, que ficam querendo estimular metabolismo, né, o gengibre seco é o adequado e o mais correto de se utilizar. O gengibre in natura vai atuar mais em afecções pulmonares. Então, vamos lá falar um pouquinho aí sobre o gengibre para vocês. Bom, primeiro, vamos falar sobre a toxicologia do gengibre, porque pouca gente sabe, mas o gengibre tem uma toxicologia. Tá? Ele é tóxico. Então, não se deve utilizar em grandes quantidades. Por exemplo, se você não deve ultrapassar doses de 2,5 gramas por quilo, tá bom? Então, lembrando, se você tem aí, vamos dizer, 60 quilos, né? 60 vezes 2 dá 120. Se você utilizar mais que 120, isso não é legal para o organismo. Você começa a ter problemas e complicações pelo uso. Então, faça análise do teu peso, ok? Mas a quantidade de erva. Então, uma média aí de 2 gramas por quilo, tá bom? Então, não ultrapassem essa dosagem. Bom, tem efeito anti-inflamatório, ok? Um efeito anti-inflamatório principalmente pulmonar. Então, o gengibre já foi comprovado, né? Você já tem estudos mostrando que ele vai tratar e auxiliar no tratamento de afecções pulmonares, principalmente, tá? Principalmente rinite. Rinite, problemas alérgicos e qualquer processo inflamatório no pulmão, o gengibre vai auxiliar no tratamento. É uma coisa que o chinês também já fala há 5.000 anos. Para o chinês, o gengibre é quente e ele vai atuar contra invasões de vento frio. O que seria vento frio, né, para a gente ocidental? Vento frio é quando a coriza, né, que é o muco, é claro, aquoso, abundante, a paciente tem espirros. Então, você pode enquadrar muita coisa aí nessas invasões de vento frio. Por exemplo, a rinite, né, se enquadra muito bem. A gripe e o resfriado, né, o resfriado principalmente, também se encaixa muito bem. Existe uma diferença entre o que é gripe e o que é resfriado na medicina chinesa. Né? Então, quais seriam essas diferenças? Né? O resfriado é uma invasão de vento frio, ou seja, o muco é aquoso, é claro, né, abundante, tem muito espirro, certo? Esses aí são sintomas do resfriado. A gripe, você já começa a ter uma transformação. Então, na gripe, o muco é amarelo, esverdeado. Isso mostra que a patologia tem a ver com calor, certo? O gengibre é utilizado quando não existe calor no pulmão. Então, quando o muco é claro e aquoso. Então, anota isso aí. Quando o muco é branco e aquoso, você usa o gengibre. Quando o muco é amarelo e pegajoso ou esverdeado, aí você vai usar uma outra plantinha. Você vai estar utilizando a hortelã, principalmente. Tá? E aí ela vai atuar melhor nesse padrão específico. Isso aí é um pensamento energético, é um pensamento chinês antigo, né? Já é utilizado há muito tempo no diagnóstico chinês. Né? Eu dou isso nas aulas de diagnóstico, nas aulas de fisiopatologia, certo? E é importante vocês estarem sabendo isso. Então, anota aí direitinho. Existe diferença entre muco branco e aquoso e amarelo e pegajoso. Né? E cada um deles vai ter uma erva diferente. Então, o gengibre entra para o branco aquoso e a hortelã entra para o amarelo pegajoso. Certo? Anotaram? Não vão esquecer. Né? Chegou o cara da pamonha aqui na minha rua. Bom, vamos lá. Outra coisa. O gengibre já foi comprovado em estudos que ele tem um efeito antipirético. Tá? O que seria isso? É um efeito, ele consegue baixar e reduzir febres. Tá? Mas quais febres? Vou te contar qual febre. A febre por
invasão de frio. Então, quando o muco é aquoso, esbranquiçado, certo? Aí sim você vai estar tratando essa febre com o gengibre. Perfeito? Deu para entender? Bom, outra coisa. Foi provado também um efeito analgésico do gengibre. Tá? Então ele retira e elimina dores, principalmente dores reumáticas. Tá bom? O gengibre seco, principalmente, o gengibre seco vai ter atuação nas articulações. E como é que você pode estar fazendo para tratar as articulações? Anota aí que eu vou te explicar. Bom, basicamente, gengibre seco ou gengibre em pó é a mesma coisa, tá bom? Gengibre em pó é o gengibre seco transformado em pó. Você vai fazer um chá como isso aí, de preferência pelo menos aí uns 2, 3 gramas de gengibre seco, né, para uns 200 ml de água. Prepara um chá, né, bem um pouquinho forte. Depois, você precisa de uma aplicação local de gengibre ou um emplastro de gengibre. E o que você vai estar fazendo? Você pode estar fazendo com o gengibre seco também, acrescenta maior quantidade dele, então eu colocaria em torno de umas 4 a 5 colheres de sopa para uns 300 ml de água, ferveria por uns 15 minutos, certo? Depois disso, pegaria um pano, mergulharia o pano nesse chá e colocaria ele ainda morno em cima das articulações que estão doendo. Tá? Então isso aí é ótimo para você estar tratando problemas reumáticos. Né? Isso aí é uma das coisas que já se classifica há muito tempo na medicina chinesa, o gengibre como tratamento de problemas reumáticos, e recentemente agora em novos estudos a gente está tendo aí a comprovação de que existe realmente efeitos fitoquímicos em afecções reumáticas. Tá bom? Então anotou a dica? Né? Lembra, chá de gengibre, tá? Seco, para tratamento de problemas reumáticos. Se você quiser, eu vou te passar uma outra receita, mas não conta para ninguém que eu estou passando ela aqui não, hein? Vamos lá. O que você vai fazer? Anota isso é importante e não perde com isso, não perde essa receita. Isso aí vai tratar 90% das afecções reumáticas, tá? Problema reumático você vai tratar com isso aqui. Vamos lá então. 100 gramas de cúrcuma em pó, tá? Anota aí, 100 gramas de cúrcuma em pó, tá? 50 gramas de gengibre em pó, tá? 500 ml de óleo de coco. Então, 100 gramas de cúrcuma em pó, 50 gramas de gengibre em pó e 500 ml de óleo de coco. Mais 5 gramas de canela em pó. O que você vai fazer? Você vai misturar tudo isso aí, certo? Mistura tudo, coloca num pote de vidro, de preferência, lá no teu armário mais escuro, certo? Mantém ele nesse teu armário por uns 7 dias, ok? Depois disso, você pode estar utilizando uma colher diariamente. Né? Pode estar tomando uma colher aí de manhã cedo, pode colocar na comida, desde que você consuma tudo. Tá? Então você vai botar no teu prato e não no prato da família. Vai botar no teu prato. A não ser que você queira tratar a família toda, aí você coloca uma colher aí, né, umas 3 colheres para tratar a família toda na tua receita de casa. Então, anotou? 100 gramas de cúrcuma, 50 gramas de gengibre, 5 gramas de canela e 500 ml de óleo de coco. Isso tudo você vai misturar, vai deixar, vai aguardar 7 dias, ou seja, esperar a fase da lua, né? Espera uma fase da lua, deixa ela lá na tua gaveta, no teu armário de casa. Depois disso, você pode estar utilizando, utiliza aí uma colher ao dia. Perfeito? Lindo, né? Receita maravilhosa. Olha que receita sensacional. Linda, maravilhosa, perfeita, né? Muitos pacientes meus utilizam, muitos pacientes com problemas reumáticos utilizam e todos eles têm benefícios sensacionais. Lembrar que o gengibre seco é o que vai atuar nas articulações. O gengibre in natura vai atuar no pulmão, tá? Para tratar afecções respiratórias principalmente.
Certinho? Vamos lá. Gengibre altera batimentos cardíacos para quem tem esse problema? Olha, o gengibre, se você ultrapassar a dose, sim. Provavelmente ele vai gerar uma série de complicações. Mas se você tomar, né, doses baixas, né, que eu aconselho estar tomando aí em torno de até, no máximo, umas 50 gramas diárias, se você quiser fazer o uso, tá? Isso aí é o máximo que eu aconselho, né? A toxicologia diz que você pode ter até consumir até 100 gramas. Eu digo não, fica na metade, fica no meio do caminho aí. Não exagera não. É melhor você ter que tomar mais vezes do que tomar uma dose e ficar mal. Perfeito? Lembrar que fitoterapia, né, é remédio. E óbvio, se você tomar um Tilenol sem precisar, você vai ter problema. Se você tomar qualquer medicamento sem precisar, você vai ter problema. Tá bom? A mesma coisa vai acontecer com o gengibre. Para você usar ele em questão terapêutica, tá? Em questão terapêutica, você vai usar em doses pequenas. O gengibre por si só, ele não vai gerar tanta alteração na pressão, tá? Vou te explicar por quê. Eles falam muito sobre isso, falando que aumenta o metabolismo, falando que pode acelerar e blá blá blá. Não é bem assim. Na verdade, se você seguir a lógica, tá? A lógica da fisiologia humana, seguindo a lógica, o gengibre ele aumenta a sensibilidade à insulina, tá bom? Isso aí já é comprovado também que o uso do gengibre faz com que suas células fiquem mais sensíveis à insulina. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o gengibre pode te salvar de ter uma diabetes mellitus, tipo 2. Tá bom? Porque ela vai sensibilizar mais as células à insulina. E a diabetes tipo 2 é normalmente uma falta de sensibilidade insulínica da célula. É uma resistência insulínica a longo prazo. Tá bom? E olha só que sensacional. Muita gente acha que o que aumenta a pressão é o sal. Né? Muita gente vai concordar aqui comigo. O sal aumenta a pressão. E não é bem assim, tá? Vou te explicar. Na verdade, o que aumenta a pressão é o excesso de sódio. Beleza. Mas não porque você está consumindo mais sal. Como assim, Klaus? Meu médico não falou isso. Meu médico diz justamente o contrário do que você fala. Ele fala para eu evitar o sódio. Perfeito. Evita o sódio. Não vai te fazer mal evitar o sódio nesse momento. Mas o que mais aumenta a pressão não é o sódio. O que mais aumenta a pressão é o açúcar. Tá? Então, caso você não saiba, você tem problema aí de pressão alta. Se você não souber, gente, o açúcar aumenta muito mais a pressão do que o sal. E eu vou explicar o porquê que isso acontece, certo? Primeiro, quando você consome açúcar, quando você consome algo doce, né, seja açúcar, seja excesso de carboidrato, seja algum farináceo, o seu corpo começa a produzir um hormônio chamado insulina. Tá? E esse hormônio, como todo hormônio, ele manda mensagens para o sistema e para o corpo, ok? E a mensagem que a insulina vai mandar lá para o teu rim é o seguinte: retém sódio. Essa é a informação que a insulina dá para o rim. Reguarda sódio, não desperdiça sódio. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que o seu metabolismo com relação ao sódio seja modificado. Você tem uma pressão, aumente a sua pressão, tá? Isso vai aumentar a sua pressão, isso vai aumentar a sua retenção líquida, certo? Inclusive, você é até mais ousado. Se você tem, né, se você apresenta aí, se você acorda à noite para ir no banheiro com frequência, né, você vai toda noite, você acorda 1 ou 2 vezes para ir no banheiro urinar, eu vou te contar que provavelmente isso já está acontecendo com você. Né? Você pode não manifestar a pressão alta, mas você já está tendo resistência insulínica e você já está tendo um metabolismo aí com relação ao açúcar dificultoso, né? Tá dificultando o problema, né? Tá tendo problema aí, tá? Como é que eu sei disso? Porque quando tua insulina aumenta e manda uma mensagenzinha para o rim, você acumula líquidos e você prejudica o funcionamento renal. Isso não é novidade na medicina. Tá? Porque grande parte dos pacientes diabéticos não vão morrer de diabetes. Tá? A grande maioria vai morrer de problema cardíaco ou de problema renal. Percebeu?
para fazer as contas, só você ir lá e analisar quantos pacientes morrem de problema cardíaco, quantos pacientes morrem de problema renal e quantos pacientes morrem de diabetes. E você vai ver que a população com diabetes é muito maior do que todas essas populações de risco. Inclusive, muitos dos pacientes que têm pressão alta, muitos pacientes que têm problemas renais, têm já resistência insulínica, já tem aí um pé lá na diabetes tipo 2. Então, lembra muito bem disso, certo? Quero que você, se você duvida de mim, vai lá e estuda. Tá? Vai lá e pesquisa, porque você encontra artigo científico falando disso a rodo, tá? Torto e direito. Como o açúcar interfere na saúde geral, aumentando a pressão e aumentando, enfim, gerando várias comorbidades decorrentes aí da resistência insulínica e da síndrome metabólica. Tá bom? Então, já fica aí a dica de que o gengibre vai auxiliar nas síndromes metabólicas, na síndrome de resistência insulínica. Tá? O gengibre aumenta a sensibilidade celular à insulina. Isso faz com que as suas células respondam melhor ao açúcar. Tá bom? Então, pensa aí, dica de ouro. Tá bom? Vamos lá. Outra coisa, o gengibre ele funciona como um anti-inflamatório, né? Como é que eu vou dizer? Ele vai inibir a prostaglandina, basicamente. Prostaglandina aí é uma resposta do seu corpo à questão inflamatória. Né? Ele vai aumentar a vasodilatação, vai gerar o processo inflamatório, enfim. O gengibre consegue atuar como a maioria dos medicamentos do mercado, né? No processo anti-inflamatório, vai tratar as inflamações. Isso já é também comprovado. Tá? Gente, intolerância à glicose, tá? Ela é parte da síndrome metabólica, ela é parte da síndrome de resistência insulínica. Tá? Quem tem intolerância à glicose já tem também aí por detrás a resistência insulínica e, enfim, outros problemas. Assim como quem tem hipoglicemia reativa e, enfim, outras coisas. Perfeito? Ok? Beleza. Vamos continuar lá então. Quando você diminui o risco de ter síndrome metabólica e resistência insulínica, você se safa de uma série de doenças crônicas. Você se safa de problemas de pressão alta, você se safa de AVC, você se safa de, enfim, de infarto do miocárdio, porque o açúcar é o precursor de todas as doenças que eu conheço até hoje, de todas as doenças crônicas. Por isso que a medicina hoje não tem resposta para as doenças crônicas, porque não está no medicamento e não está em um patógeno específico. Tá bom? Então, quando a gente percebe que tem alguma doença crônica, né, é porque o nosso organismo já não está dando conta de tanta porcaria que a gente botou para dentro do organismo, dentro do corpo. E o gengibre vai entrar assim como uma boa função desintoxicante. Tá? Outra coisa perfeita aí do gengibre. Ele também vai atuar como protetor dos rins. Olha que lindo. Né? Não basta ele atuar aí na síndrome metabólica e na resistência insulínica, ele também vai atuar ajudando, mas protegendo os rins. Tá? Então já é um anti-inflamatório renal também, ele vai auxiliar no funcionamento renal. Olha só que genial, essa planta é fantástica, né? Fala para mim. Uma planta maravilhosa. E você tem em casa, provavelmente. E se você não tiver em casa, vai lá no mercado, compra a raiz bonitinha e planta ela, porque dá. Bota ela lá na terra com um pouquinho de água, num terreno mais úmido, certo? Que ela rapidinho começa a enraizar. É uma planta linda, maravilhosa. Lembrando que em natura e seca tem diferença, tá bom? Em natura atua nos rins, no estômago e no sistema interno, como as articulações. Em natura vai atuar mais no pulmão e na pele, ok? E vai atuar na pele também. É uma planta que estimula a sudorese. Não sei se vocês sabiam disso, mas ela é uma planta que fomenta a sudorese. Então, quando você tomar gengibre, provavelmente você vai começar a ter uma sudorese superficial, né? Uma coisa bem... como quase que uma pele levemente úmida, umedecida. Né? O gengibre também traz calor ao organismo. Então, para pacientes que têm problemas associados ao frio, ele é perfeito, ele é ótimo. Tá? Essa live aqui vai ficar disponível 24 horas. Qualquer coisa, se você perdeu alguma receita, é só clicar lá no IGTV e voltar para assistir, não tem problema nenhum.
vai estar disponível para vocês, né? Continuando. Outra coisa, o gengibre também vai auxiliar no tratamento da H. pylori, né? Que é aquela bactériazinha filha da mãe que sai lá do piloro para te incomodar lá no estômago. E eu vou te contar o porquê que isso acontece, né? Muita gente acha que a H. pylori vai desenvolver um excesso de ácido clorídrico no organismo. E não é bem assim. Não é bem assim. Na verdade, os problemas relacionados a H. pylori, como queimação, gastrite e úlceras gástricas, ocorre por uma deficiência de ácido clorídrico. Ok? Então, deficiência de ácido clorídrico. O que acontece? Nosso estômago, ele tem lá os esfíncteres do estômago, basicamente, que é o quê? É o cárdia e o piloro. Eles são pH dependentes, gente. O que vai acontecer? Se a acidez estiver alta, eles vão fechar, né? Vai fechar o cárdia e vai fechar o piloro. Se a acidez estiver baixa, você vai abrir o cárdia e provavelmente vai abrir o piloro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se a sua acidez estomacal não estiver correta, seu pH não estiver correto, você vai começar a ter problemas, o H. pylori vai habitar o seu estômago, né? Porque ele, enfim, por mais que o estômago ainda esteja ácido, ela é uma bactéria que sobrevive a um ambiente ácido, mas não tão ácido como o estômago deveria ser, né? Num pH ali de 2, mais ou menos. Então, se você quiser tratar H. pylori com o uso do gengibre, você vai tomar chás de gengibre e vai fazer uma regulação da acidez estomacal, podendo ser feita com vinagre de maçã em jejum ou com limão, sumo de limão em jejum. Perfeito? Lembrando, mais uma vez, que o gengibre seco atua no interior, então vai atuar no estômago, nos rins e nas articulações, e o in natura vai atuar na parte mais exterior do corpo, então pulmão e pele. Certo? Não tome ele em caso de hiperidrose, tá? Se você tiver muita sudorese, ele não é uma boa erva para você, porque ele vai estimular ainda mais a sudorese, ele vai aumentar a sudorese. Então não é legal. Tá? Então lembrar que nos casos de excesso de suor não é bom. Outra coisa, ele vai ser um revitalizante ou um tônico do organismo. Então você que tem aí dificuldade para levantar de manhã, falta de energia após o almoço, você pode se beneficiar do uso do gengibre, o gengibre seco. Perfeito? O in natura, lembrando, atuando mais no pulmão. Se você tiver rinite, se você tiver problemas alérgicos e afecções pulmonares, se você tiver aí resfriados, né, o gengibre tem ação antiviral, tá bom? Ele tem uma ação antiviral, isso já também está comprovado. O chinês já fala isso também há 5.000 anos, que ele acaba com as invasões exteriores, tá? Então, estão entendendo, gente? Como é que tá aí? Tá dando para sacar? Tá muito complexo? Klaus, você está falando coisa que eu não entendo. Klaus, você está louco. pode falar, não tem problema. Isso. Ajuda sim na asma. Tá? Auxilia na asma. Auxilia na conexão que a gente fala de rim e pulmão na medicina oriental. A asma seria uma desconexão do alto com o baixo de rim e pulmão. Então, quando você tem uma erva que vai tonificar o pulmão e vai tonificar o rim, a asma vai ser cessada também. Então pode auxiliar sim nesses problemas, tá bom? Outra coisa que foi identificada aqui antes que eu esqueça do gengibre, ele é uma erva que auxilia na desintoxicação do pulmão e auxilia o corpo humano a lidar melhor com a poluição no ar. Olha que sensacional, né? Então você tem estudos, né? Tem estudos falando que se você quiser lidar com poluição, você vai para São Paulo, ou você mora em São Paulo, se você tomar chás diários de gengibre, isso pode auxiliar o seu pulmão a lidar com a poluição. Ou você vai, sei lá, para Pequim, na China, né, para uma cidade extremamente poluída. Né? Então você tem como estar lidando com isso através de chás também. A desintoxicar, desinflamar. Tá? É uma erva linda, maravilhosa. Deixa eu ver se estou esquecendo mais alguma coisa. Outra coisa. Quase que eu também me deixou passar. Para ela ter esse efeito antipoluição, né, ou eliminar a poluição do sistema, você vai ter que associar o gengibre com o hibisco, tá? O hibisco, uma ervinha que é chamado também de azedinha, né, que não sei, vocês devem conhecer, tem em qualquer loja de produto natural você encontra ela.
pessoal acredita que ela tira a barriga, não é bem assim. Né? Ela pode auxiliar, mas ela não tira a barriga. Né? Mas vamos lá. Então, gengibre, hibisco, certo? E outra erva maravilhosa que é a moringa oleífera. Então, 3 plantas aí que juntas num chá vão auxiliar o seu corpo a lidar com a poluição. Certinho? Anotou? Anota bonitinho. Né? Não vai esquecer o que o mago aqui falou para vocês. Bom, vamos lá. Outra coisa que o gengibre também vai poder estar atuando é em dores associadas ao joelho, principalmente. Quem tiver dor no joelho, dores reumáticas, você pode estar fazendo um emplastro com uma compressa, na verdade, com o chá concentrado de gengibre, juntamente com o chá concentrado de raiz de angélica. Então você faz um chá misturando gengibre e angélica, coloca num pano, né, esse chá quente, e aplica nos joelhos. Lembrando que o chinês ele fala para você nunca colocar frio nas articulações. De jeito nenhum coloca gelo, de jeito nenhum coloca coisas frias. Né? De preferência, sempre coloque algo quente. Aí vocês vão me falar, mas Klaus, é um processo inflamatório, vai ter lá já uma hiperirrigação no local, você vai piorar e agravar o quadro inflamatório. Gente, não é bem assim que funciona também não. O processo inflamatório é um processo natural do corpo. Se existe uma inflamação aguda, ela é extremamente essencial e importante. O que a gente tem que correr e fugir é de inflamação crônica. Tá? Inflamação crônica você foge. Inflamação aguda, ela vai ajudar o teu corpo. Por que o seu corpo está lá criando maior vascularização num local? Me explica. Ele está criando isso para aumentar a cicatrização do tecido, ele está aumentando isso para gerar processo anti-inflamatório no local, para melhorar e reparar o local. Se você coloca gelo, você gera vasoconstricção, ou seja, você faz o oposto ao que o seu corpo está querendo fazer. No fundo, seu corpo grita para você assim, eu sou uma piada para você, cara? Você está aqui me zoando, estou tentando melhorar o negócio, você vai lá e coloca gelo em cima de mim? Né? Sendo que quando você coloca o calor e aplica o calor, você vai estimular os vasos sanguíneos, você vai aumentar a irrigação no local, certo? Você vai trazer resposta para o local. Isso é que é importante da gente estar fazendo. Tá bom? Então isso, de acordo com a medicina chinesa, já há 5.000 anos não coloque gelo, coloque calor, aplique calor. É melhor você ter uma lâmpada de infravermelho na tua casa, né? Aquelas lâmpadas para dores reumáticas, que a gente já utiliza na prática clínica, na medicina ocidental. Né? Mas é importante também, se você não tem essa luz, né? A minha irmã aqui falou, minha irmã maravilhosa, um beijo para minha irmã também que está assistindo a gente. A minha irmã ensinou aqui uma receitinha que é sensacional para você tratar esses problemas reumáticos em casa. É basicamente um infravermelho caseiro que você vai fazer. Tá? Anota aí também que é importante. Anota aí. Você vai pegar uma xícara de sal grosso. Uma xícara, aquelas canecas, sabe? Aquelas canecas americanas quase de tomar chá ou de tomar café. Então, ela cheia de sal grosso. Coloca esse sal grosso numa panela, sem água, sem nada, só o sal grosso, mais nada. E você vai esquentar o sal até ele começar a pipocar. O sal, quando ele pipocou, ele está pronto para você botar num pano, fazer uma trouxinha, certo? E aplicar no local da dor. Isso é um infravermelho caseiro, né? Isso seria uma moxa caseira. Né? Moxa, para quem não sabe, a gente utiliza na prática da medicina chinesa, é um bastão de artemísia que a gente esquenta e coloca e aplica em determinados pontos. Então, anotou? Uma xícara de sal grosso, coloca na panela, só o sal grosso, sem água, sem nada, esquenta ele até ele pipocar. Pipocou, bota num pano, 100% algodão. Tá? Tem que ser 100% algodão. Tá? Bom, o que mais que eu estava falando aqui? E aí você pode estar aplicando, cuidado, porque pode estar muito quente. Se tiver muito quente, coloca um paninho por debaixo, tá? Para não queimar a pele. Certinho? Depois a gente ainda pode explicar umas outras coisinhas legais. Né? Se você tem baixa libido, o gengibre também pode estar te auxiliando em aumentando a libido. Tá? Então, você tomando o gengibre seco. Tá? Toma o gengibre seco,
um chazinho dele, de manhã cedo de preferência, tá? Um chá numa concentração aí de uns 5 gramas para uns 300 ml de água, ok? Toma diariamente, bonitinho pela manhã, isso vai estimular o seu estômago a trabalhar, isso vai estimular o seu rim a trabalhar, isso vai te dar mais energia durante o dia e vai aumentar a libido também. Ainda mais se você associar o gengibre seco com a canela, com o cravo, tá? Isso aí também vai, cara, vai levantar defunto, basicamente. Melhora a libido, que é uma maravilha. E também, automaticamente, ao melhorar a libido, também pode melhorar a fertilidade em mulheres, ok? Então fica essa dica para vocês. Bom, estão aprendendo, gente? Tá dando para entender, todo mundo está sacando, tá muito complicado, né? Lembra de mandar isso aqui depois para alguém que você acha que precisa dessa informação. Eu estou aqui para tentar dividir o máximo possível, né, para todo mundo esse conteúdo. Deu para sacar então, deu para entender sobre o gengibre. O gengibre é uma erva maravilhosa, é uma erva linda, sensacional, né? Lembra da minha receitinha lá com a cúrcuma, o gengibre e óleo de coco para estar usando para problemas reumáticos, né? Que é também outra coisa sensacional. Se você tiver problemas relacionados a tendões, né? Tendinites, bursites e por aí vai, você pode estar fazendo uso do chá de gengibre, tá? Seco com canela. Os dois, gengibre seco com canela. Você vai aplicar esse chá num pano, tá? E aplicar no local da dor. A canela, ela vai levar o princípio ativo do gengibre para a musculatura, certinho? Então, lembrar, não ultrapasse 100 gramas de gengibre por dia, né? Evita ultrapassar essa quantidade. Abaixo disso, você pode estar utilizando sem problema nenhum. Meu conselho, começa devagar, começa com 5 gramas, vai lá tomando devagarzinho, mas toma todo dia 5 gramas em um chá com 300 ml de água. Certinho? Perfeito? Tranquilo? Gente, esse foi o gengibre, certo? Essa erva sensacional que eu gosto também pra caramba, eu utilizo ela muito em prática, utilizo ela com meus pacientes. A gente vai ficar por aqui com o gengibre. Qualquer dúvida, agora eu vou estar respondendo algumas dúvidas de vocês, né? Para estar aí, talvez, tirando algumas curiosidades. Bom, eu espero que vocês me acompanhem na próxima erva que a gente vai estar falando, né? Próxima erva é amanhã, nesse mesmo horário, 19 horas, ok? Se você perdeu qualquer receita que a gente teve aqui, volta lá, assiste de novo, né? Que vai estar 24 horas no ar isso aqui para vocês. Gente, Jamilton, ela vai estar auxiliando também na gota, mas para a gota o mais importante é estimular os diuréticos, certo? Lembrar que gota é um problema metabólico e a gente também vai precisar tratar síndromes metabólicas, também vai precisar tratar síndrome de resistência insulínica. Certinho, gente? Bom, não perca então. Amanhã, às 19 horas, eu novamente vou estar falando aqui sobre uma outra erva linda, sensacional no mundo das ervas e das plantas e as aplicações dela, tá bom? Um beijo para todo mundo, aguardo você amanhã e muito obrigado por estar me acompanhando, muito obrigado por estar compartilhando, muito obrigado por estar aqui fazendo as perguntas, estar mandando esses vídeos para a família, estar mandando para os amigos, para quem vocês acham que isso é interessante. Né? Isso me deixa muito grato, isso esquenta o meu coração, né? Isso me deixa muito feliz, certo? Muito obrigado, gente. Uma excelente noite para vocês. Um beijo do Mago. Tchau, tchau.